Olá, nesse vídeo a gente vai trabalhar o tema ou a perspectiva histórica do tema inovação. Sempre foi importante inovar? Em que momento a perspectiva da inovação fez mais sentido para as organizações? Para entender isso, é importante que vocês reflitam um pouquinho sobre essa equação que está aparecendo agora no slide para vocês. Essa equação apresenta, na verdade, matematicamente duas equações iguais. Na primeira delas, vocês têm a seguinte expressão: preço é igual a lucro mais custo. Na segunda, vocês têm a mesma expressão, só que uma inversão ali das variáveis. Lucro é igual a preço menos custo. Do ponto de vista matemático, se vocês olham para essas equações, não existe nenhuma diferença. Do ponto de vista matemático, sem dúvida nenhuma, não tem diferença. Do ponto de vista econômico, existe uma grande diferença. A primeira equação ela está relacionada a um mercado onde eu tenho uma empresa, produzo um produto, defino uma margem de lucro, tenho um custo de fabricação e se eu somo o lucro mais o custo, eu tenho o preço de venda. É claro que na prática existem outras variáveis e não é tão linear assim o processo, mas didaticamente a gente pode fazer essa simplificação. Isso aí existia, pessoal, se vocês pensarem historicamente, quando eu era guri, eu sou de Santa Maria, interior do estado do Rio Grande do Sul, e quando eu era guri na década de 70, as casas todas tinham o mesmo tipo de TV, o único brinquedo que a gente tinha era o Falcon, as gurias tinham uma Suzy ou uma Barbie e não tinha concorrência no mercado. Nesse contexto, onde toda a televisão ela é igual, eu posso atuar no mercado nessa perspectiva da equação de cima. Todo mundo quer comprar TV, existe um custo para fabricar, existe uma margem de lucro que eu quero obter, se eu somo esses dois elementos, eu tenho o preço. A grande questão é que, com o aumento da concorrência e, historicamente, uma série de fatores, dá para citar, por exemplo, a crise do petróleo na década de 70, esse mercado ele começou a mudar. Hoje em dia é muito diferente por conta da abertura global dos mercados e de várias outras questões, como o próprio acesso via internet a vários canais. Hoje em dia a gente vive a equação de baixo, aonde o lucro ele é definido como: existe um preço que o mercado aceita pagar. Se existe um preço que é regulado pelo mercado, o jeito das empresas de aumentar sua lucratividade é diminuir o custo. Então, por isso que a equação de baixo apresenta lucro igual a preço menos custo. Isso, se a gente voltar um pouquinho no tempo, na década de 90, se refletiu basicamente num sem número de abordagens da área da produção, especialmente, para reduzir custo de fabricação. Por exemplo, o processo de reengenharia de processo, que a gente viu durante a década de 90, é um processo que impactou na padronização e essa padronização gerou uma redução de custo. Outros processos, como o sistema Toyota de produção, teoria das restrições e uma série de outros que não vem ao caso aqui para o nosso tema, geraram impacto nessa equação. O que acontece? A empresa diminui o custo, padroniza alguns processos e, como o preço é dado pelo mercado, o lucro ele acaba aumentando. Essas equações elas explicam historicamente esse processo. Só que a grande questão com relação à inovação está no seguinte ponto, pessoal. Quando eu consigo ter um serviço ou um produto inovador, qual dessas equações funcionam para mim? Se vocês pararem para pensar, o exemplo que eu usei da década de 70 era o exemplo de uma época em que eu tinha um único produto. Por exemplo, no meu caso, eu brincava de Falcon. Boa parte talvez não lembre disso, né? Mas tinha dois Falcons, o Falcon normal e o Falcon olhos de águia, que o cara mexia aqui atrás e mexia o olhinho. Né? Mas naquele momento que eu só tenho o Falcon, eu posso definir o preço, então, de venda. Uma organização que consegue produzir um produto inovador ou entregar um serviço inovador, ela consegue voltar para a perspectiva da primeira equação. Esse é o ponto-chave. Quando eu estou sozinho no mercado, ou quando eu tenho algo de valor que outras organizações não têm, a minha relação, de novo, com o preço e com a lucratividade, ela se modifica. Então eu diria para vocês que um dos grandes elementos, um dos grandes pontos para o processo de inovação é essa perspectiva das organizações buscarem um diferencial e aumentar, então, o retorno sobre os seus investimentos. Claro que tem outras formas de trabalhar com esse tema. Eu procurei aqui apresentar para vocês essa perspectiva mais recente, histórica, e para que a gente entenda que
trabalhando com o processo de inovação, eu tenho um maior resultado para a organização. Nos próximos vídeos a gente vai discutir um pouquinho mais os conceitos de inovação, mas hoje a ideia era trabalhar com essa perspectiva histórica. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.